dirigido a Jorge Dom Albuquerque Coelho, Bento Teixeira. Olá, querido ouvinte, bem-vindo a mais um episódio do podcast de Camões a Clarice. E hoje eu, Isadora, venho falar com você em mais um episódio desse diário de leitura da literatura brasileira sobre uma obra intitulada de Prosopopeia, que é escrita pelo autor Bento Teixeira. Bem, como foi ocorrendo nos nossos últimos episódios sobre a literatura brasileira, a gente falou um pouquinho sobre o quinhentismo, algumas obras que se encaixavam nesse período. Mas agora a gente vai entrar em um outro período e em uma outra escola literária, que é o Barroco. E bem, eu não vou falar características nem acerca desse período, porque o diário de leitura é voltado, respectivamente, para eu tratar sobre a obra com você. Então, eu vou falar um pouquinho da obra mais em si, e quando a gente chegar na mesa redonda e que estiver eu, a Jéssica e a Inês, a gente vai falar mais um pouco sobre essa escola literária, que é o Barroco. Mas, Isadora, por que é importante falar sobre prosopopeia? Bem, o Barroco, a escola literária Barroco, ela vai iniciar com o lançamento dessa obra escrita por Bento Teixeira, que é Prosopopeia, em 1601. E essa obra ela foi publicada póstumamente ao autor, ou seja, ela foi publicada após sua morte. Então, sabendo sobre isso, é interessante que primeiro a gente saiba um pouquinho então sobre Bento Teixeira, para depois a gente adentrar realmente em Prosopopeia. Então, assim, quem é esse autor chamado Bento Teixeira? Bem, Bento Teixeira ele acabou nascendo em Portugal, mais especificamente em Porto, por volta do ano de 1561. E ele faleceu em Portugal também, só que em Lisboa, no final de 1600. Como eu disse, Prosopopeia foi lançada em 1601, e como o Bento Teixeira faleceu em 1600, a obra foi lançada póstumamente, o que eu já havia comentado anteriormente. Então, vocês percebem aí, ele faleceu em 1600, a obra foi publicada em 1601. E Bento Teixeira, ele chegou a vir muito cedo para o Brasil, e quando ele veio para cá, ele estudou até ele se formar, e ele estudou num colégio lá na Bahia. Ele foi professor em primeiras letras e ele também praticou um pouco de advocacia. E aqui dá para colocar aquela introdução do plantão da Globo, porque, assim, foi uma descoberta do autor que eu fiquei chocadíssima. Bento Teixeira, ele assassinou a mulher dele, a Felipa Raposa, em 1594. Casos de família também aqui existe. E existem duas teorias porque ele chegou a assassinar a esposa dele. A primeira delas é que a esposa de Bento Teixeira, a Felipa Raposa, ela teria cometido adultério e por conta de honra ele teria a matado. E a segunda teoria que existe é que, na verdade, a Felipa Raposa teria denunciado Bento Teixeira por ele ser judeu. E vocês imaginam, período colonial, a parte forte aqui no Brasil era o cristianismo, e você ser judeu, imagine como você seria visto. E Bento Teixeira ele teria sido julgado, porém ele foi absolvido, e quando ele foi absolvido, por ele ter ficado irritado e ficado com muita raiva da sua esposa, ele acabou assassinando. Porém, Bento Teixeira acabou fugindo da prisão e acabou se escondendo num convento de beneditinos. Ele acabou se refugiando nesse convento. E esse convento ele se localizava em Olinda, Pernambuco. E especula-se que foi dentro desse convento que o autor acabou escrevendo a sua obra Prosopopeia.
E, bem, é isso que se dá para falar sobre o autor, porque senão vai ficar bem comprido e a gente vai descobrir mais casos de família acerca desse homem. Porque depois desse assassinato, né, é melhor ficar por aqui mesmo. Bem, agora falando sobre a obra Prosopopeia em si. Prosopopeia, como já dito, é uma obra publicada em 1601 e ela é classificada como uma poesia épica. Isadora, o que seria uma poesia épica? Bem, poesia épica ou epopeia, ela é um tipo de narrativa que acaba contando feitos heróicos ou até mesmo ações grandiosas. As poesias épicas, elas eram muito utilizadas pelos gregos, total que dois grandes poemas épicos muito famosos são aqueles escritos por Homero, a Ilíada e a Odisseia. Mas também existem outros poemas épicos famosos, como a Divina Comédia, de Dante Alighieri, ou os Lusíadas, de Camões. E falar em Camões, a prosopopeia ela é muito influenciada pela escrita de Camões. Ela é muito influenciada pelos poemas menores épicos do final do século XVI. A prosopopeia foi escrita também lá pelo final de 1600, do século XVI, mas ela foi lançada no século XVII. Porém, assim, ela é uma obra menor por quê? Olha os Lusíadas. Os Lusíadas, ele é uma obra de 1102 estrofes e contém 8.816 versos. Enquanto a prosopopeia, ela tem apenas 94 estrofes com cerca de 752 versos. Então, você nota a diferença, por isso ela é considerada uma poesia épica menor, uma poesia épica curta. E como está dividida essas estrofes? As estrofes em prosopopeia, elas são estrofes em oitava rima. O que isso quer dizer, Isadora? Estrofes em oitava rima são estrofes compostas de 8 versos decassílabos, em que o primeiro acaba rimando com o terceiro e o quinto, o segundo verso acaba rimando com o quarto e o sexto verso, e o sétimo verso acaba rimando com o oitavo. Isadora, eu não entendi isso. Tá, eu vou ler um dos versos, o primeiro verso, a primeira estrofe, na verdade, de prosopopeia, para exemplificar melhor sobre isso. Cantem, poetas, o poder romano, submetendo nações ao junco duro. O mantuano pinte o rei troiano, descenda a confusão do reino escuro, que eu canto um Albuquerque soberano. Da fé da cara pátria firme muro, cujo valor e ser que o seu lhe inspira. Poder estancar a Lácia e grega lira. Deu para vocês entenderem? Deu para vocês pegarem? Eu acho que, assim, eu lendo, talvez não tenha notado quais são os versos, mas eu vou mostrar para vocês quais são as últimas palavrinhas e quais são as rimas, tá? Então, assim, para focar nessa questão da oitava rima, o primeiro verso tem que rimar com o terceiro e com o quinto. Então, o primeiro verso, ele termina com a palavra romano, o terceiro verso, ele termina com a palavra troiano, e o quinto verso, ele termina com a palavra soberano. Então, a gente tem no, ou ano, ano, ano. Então, percebe a rima que existe entre esses versos, o primeiro, o terceiro e o quinto. Aí a gente tem que rimar o segundo, o quarto e o sexto verso. Então, o segundo verso termina com duro, o quarto verso termina com escuro e o sexto verso termina com muro. Então, você vê essa questão do ro, ou uru. Então, o segundo, o quarto e o sexto verso rimam também. E o sétimo verso e o oitavo tem que rimar. O sétimo verso, ele termina com a palavra inspira. E o oitavo, ele termina com a palavra lira. Então, você tem ira ou urará. Então, tá aí a rima, a oitava rima que existe entre essas estrofes, que vai acontecer nessas estrofes da poesia da prosopopeia.
E qual seria a métrica, Isadora? A métrica vocês sabem que vai ser rimas, né? Vai sendo classificadas por A, B, C, D. Vai ser colocado uma letrinha por cada rima que aparece. Então, a métrica dessa poesia vai ser AB, 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 CC. Então, essa é a métrica que vai ocorrer em prosopopeia. E como já disse, são versos decassílabos. Esses versos decassílabos são versos com 10 sílabas. A Isadora não sei contar, então eu vou fazer aqui as pausazinhas para vocês entenderem como seriam essas 10 sílabas poéticas. Cantem, poetas, o, po, de, romã. Termina no man, que é a sílaba mais forte nesse verso e que é onde vai parar a contagem dessas sílabas tônicas, tá, gente? São 10 sílabas, sendo 10 sílabas poéticas, e a última é aquela que for a mais forte. E esses versos decassílabos vão ser classificados como heróicos. Ou seja, a sílaba tônica ela vai se encontrar nas posições 6 e 10. Eu vou pegar o quinto verso para vocês entenderem e vou fazer uma pausa para mostrar onde é que fica essas tonicidades, tá? Queu, can, tum, albu, quer. Vocês percebem que esse quer, ele sobe mais alto, então ele vai ser o tônico, ele é a sexta tônica, a sexta sílaba, então ela vai ser mais tônica, ela vai ser tônica, né? Que, soberan. Lembra, a última sílaba do verso é a mais forte, então ela é tônica. Então a gente tem o que e o ran como sílabas tônicas, sílabas heróicas. Ah, Isadora, quer dizer que todos os versos vão ser decassílabos heróicos. Gente, assim, pode acontecer de nem todos os versos serem decassílabos heróicos, mas boa parte deles, a maioria deles, se classifica nesse sentido, tá? A linguagem de prosopopeia é uma linguagem rebuscada. Ela é uma linguagem um tanto difícil, ela traz muitos termos, ela traz muita questão de mitologia. E, sendo bem sincera, eu tive problemas em entender um pouquinho prosopopeia. Eu tive que ler, reler, e mesmo relendo assim várias e várias vezes, eu tive que pesquisar para poder entender mais ou menos acerca do contexto da obra. Porque senão eu ia me sentir um pouco perdida. E, gente, professor não precisa saber de tudo, professor também tem que pesquisar para poder compreender algumas coisas que a gente também não entende. E a gente sempre está estudando. Então, fazer esse diário de leitura está sendo também um estudo para mim. Voltando acerca da obra. Isadora, e o que significa prosopopeia? O que significa essa palavra prosopopeia? Bem, a palavra em si, ela tem o significado de seria uma personificação, ou melhor dizendo, ela seria algo que se dá vida a algo inanimado, sabe? A seres inanimados. E essa questão acaba até casando com quem é o nosso narrador dentro dessa poesia, que é Proteus. E quem seria Proteus? Proteus, ele é uma divindade grega ou romana, como vocês preferirem conhecer, e em alguns mitos ele é filho dos titãs Tétis e Oceano, e em outros mitos ele acaba sendo filho de Poseidon. E como vocês sabem, divindades a gente não sabe assim como elas são, porque são divindades. Então, você está dando vida a um ser que você não conhece. Você está dando voz a um ser que você não sabe como ele é. Então, você está personificando ele. E a prosopopeia ela acaba sendo dividida em 4 partes, sendo prólogo, narração, a descrição do Recife de Paranambuco. Eu não falei errado, é Paranambuco, que é Pernambuco, mas é assim que se pronuncia, assim como se está na versão que eu encontrei da obra. E tem o epílogo. A obra
Prosopopeia, ela é dedicada a Jorge Dom Albuquerque Coelho, que é o governador da capitania de Pernambuco. E vocês lembram aquela questão das capitanias hereditárias, que é a administração territorial na época do período do Império Português, que era na época da questão da colonização e também da exploração territorial do nosso país. E bem, como eu disse, a obra é dedicada a esse governador da capitania de Pernambuco. E como a gente sabe que tem essa dedicatória? Porque logo no prólogo, o Bento Teixeira já deixa explícito que é para esse Dom Albuquerque que a obra está sendo dedicada. Porque ele diz isso, ó. Dirigido a Jorge Dom Albuquerque Coelho, capitão e governador da capitania de Paranamburco, das partes do Brasil, da Nova Lusitânia, etc. Então fica muito bem explícito que é para Dom Albuquerque que Bento Teixeira está dedicando essa obra. Mas também, vocês lembram que a poesia épica, como já dito, são feitos heróicos. Então ele está falando sobre os feitos da família Albuquerque. E como é que a gente sabe que são esses feitos dessa família que ele está falando? Porque no prólogo, Bento Teixeira ainda fala: com o pincel de meu engenho, a viva imagem da vida e feitos memoráveis de vossa mercê. Ou seja, os feitos memoráveis de Dom Albuquerque. Ou seja, os feitos memoráveis da sua família. Então, fica explícito essa questão. As 6 primeiras estrofes da Prosopopeia, elas são a parte que a gente chama de chamamento e também da dedicatória do Bento Teixeira a essa família. E onde é que realmente se começa a narrativa da obra? Bem, a parte que aparece a palavrinha narração é antes da 7ª estrofe. E a 7ª estrofe, ela traz os seguintes dizeres: a lâmpada do sol tinha encoberto ao mundo sua luz serena e pura, e armando os 3 nomes descoberto, a sua terça e circular figura. Lá do portal de Díter, sempre aberto, tinha chegado com a noite escura Morfeus, que com subites e lentos passos atá vendo os mortais os membros laços. Isadora, eu não entendi nada do que está sendo dito aí. Bem, como eu disse, a obra tem uma linguagem rebuscada, então fica um pouquinho difícil de entender. Além disso, tem a questão de também trazer muita questão da mitologia. Tá vendo? Ele tá falando de Portal de Dite, tá falando sobre Morfeu. Quem é Morfeu? Morfeu na fila do pão. Morfeu na fila do pão é o deus do sonho. Ele é o deus que traz os bons sonhos. Então, quando ele fala que pelo Portal de Dite chega Morfeu, ele está dizendo que Morfeu vai trazer bons sonhos, vai trazer boas notícias, boas histórias acerca daquilo que vai ser narrado. A descrição de Paranamburco, ou de Pernambuco, vai começar na 17ª estrofe, mas em relação à história em si de Prosopopeia, o que vai ser trazido? Tritão, que é também um filho de Poseidon, e outras divindades marinhas, eles vão se reunir no porto de Recife para ouvir o nosso narrador, que é Proteus. E Proteus, ele vai fazer essa narrativa das glórias, dos feitos heróicos da família Albuquerque. E ele vai trazer dentro da obra alguns fatores históricos. Entre eles, a gente tem o segundo cerco de Dil, que, para quem não sabe o que é um cerco, ele é uma estratégia militar que era uma forma de impedir que um território fosse invadido. E o Dil, ele é um território da Índia. Na época, era um território da Índia português, né? Então, ele vai contar esse feito. E também ele vai contar a Batalha de Alcaçequipe, que, se eu não me engano, é conhecida como a Batalha dos Três Reinos,
que aconteceu em Marrocos. E por que Bento Teixeira resolve trazer essa família, destacar essa família na sua obra? Os Albuquerques, eles eram uma família nobre e era considerado a nova família da nobreza lusitana. E Bento Teixeira, na verdade, queria fazer uma propaganda, queria puxar um saco. Afinal, ele estava refugiado, e ele estava refugiado em terras onde tinha uma família que tinha um teor de nobreza. E era considerada uma família, assim, muito top da galáxia, que devia ter um poder. E, bem, ele foi puxar saco e fazer uma propaganda desses feitos heróicos dessa família, porque ele queria puxar saco acerca desses nobres com poder. E como ele vai fazer isso? Ligando esses nobres à questão do herói. Um herói que tem virtudes, que essas virtudes têm feitos militares, que ele é corajoso, que ele é fiel, que ele é cortês, que ele é generoso e que ele também é piedoso. E isso fica explícito até numa passagem em que ele fala sobre Dom Albuquerque. Na verdade, Dom Albuquerque é muito citado durante a obra. E ele fala: se Jorge Dom Albuquerque, soberano, com peito juvenil, nunca domado, vencerá da fortuna e má insano, a braveza e rigor inopinado, 1000 vezes o argonauta desumano, da sede cruel fome estimulado, urgirá aos consortes a morte dura, pera dar-lhes no ventre sepultura. Então você vê que ele fala que Dom Albuquerque é soberano, que Dom Albuquerque é nobre. Lembre-se que a nobreza era considerada algo muito próximo de Deus, que eles eram escolhidos por Deus para ter esse poder. Então existia uma questão de falar que Dom Albuquerque ele era próximo de Deus, ele era quase uma divindade. A questão que você vê a questão também assim da coragem, quando ele fala que Dom Albuquerque ele tem um peito juvenil, ele é corajoso, e por ele ser corajoso, ele não vai ser domado, ele não vai ser humilhado, ele não vai ser vencido por seus inimigos, né? Então existe isso na obra. Bem, é isso que eu posso falar no momento sobre prosopopeia. Eu acho que o episódio já tá um pouquinho comprido, né? Espero que você tenha entendido sobre a obra Prosopopeia. Bem, se você está ouvindo esse episódio pelo nosso canal do YouTube, curta esse episódio, se inscreva no nosso canal, divulgue também este episódio. É bacana que outras pessoas conheçam essa obra. Se você tiver alguma dúvida acerca de Prosopopeia, você pode deixar nos comentários do episódio aqui no YouTube. Mas no caso, se você estiver ouvindo pelo Spotify, que temos um canal no Spotify, tanto o YouTube quanto o Spotify, você pode encontrar como De Camões a Clarice Podcast. Você pode mandar o seu comentário no nosso Instagram, @de Camões a Clarice Podcast. Ou se você quiser mandar uma sugestão ou de livro, ou até mesmo um comentário que você não queira fazer para que outras pessoas vejam, você pode mandar um e-mail para decamõesaclaricepodcast@gmail.com. E é isso. E nos vemos na mesa redonda em que vamos falar um pouquinho sobre barroco. E fiquem com os próximos episódios que vão vir aí sobre os diários de leituras da Inês e da Jéssica, que eu tenho certeza que elas vão trazer obras maravilhosas e que vocês vão adorar conhecer deste período.